A gente está pensando aqui, algumas perguntas que vieram para a gente pela internet, reverendo, Uhum. e vão abrindo, falando sobre essa questão da quarentena, já tem muita gente falando sobre isso. Como que fica, reverendo, os lares com esse tanto de gente o tempo todo, preso dentro de casa, um olhando para o outro o dia inteiro? Eu estava vendo alguns dados, né, que me passaram alguns dias atrás, quando eu disse que ia fazer uma live com o senhor, Uhum. que casos de violência doméstica aumentaram nesse Nesse período. período. Como que Uhum. fica a qualidade dos lares nesse tempo, né? Nesse tempo de reclusão, de todo mundo em casa, né? Aqueles que realmente Uhum. guardam a quarentena. Como que fica a qualidade dessas casas, reverendo? Elas ficam exatamente com a qualidade que tinham antes, só que de maneira superlativizada, exagerada, exacerbada, especialmente na perspectiva negativa. Quando eram famílias que se davam bem, pai e mãe que aproveitavam a chegada da sexta para se curtirem, para curtirem os filhos e tal, isso só ampliou e aprofundou a alegria deles de Sim, estar juntos, obviamente com a preocupação da sobrevivência, trabalho, cuidados, higiene, sim, proteção, todas essas coisas, mas esses que já viviam razoavelmente bem, alguns deles conseguiram até melhorar nesse processo. Agora, a grande maioria não vivia bem. Esse é que é o problema. A história sim, do sextou, o sextou quase sempre botava o homem com um monte de amigos em algum lugar e eram sim, celebrações de distanciamento familiar, muitas vezes. Homens sim, que gostam de saber que tem uma mulher em casa, mas não suportam o convívio com a esposa. Têm sim, orgulho de dizer que trabalham para sustentar filhos, mas não suportam o convívio com as crianças, nem tampouco com os adolescentes. E tem também aquela quantidade enorme de filhos que dizem: ai meu Deus, eu vou ter que encarar papai e mamãe juntos, brigando, aqui dentro dessa casa, nervosos, cheios de agressividade. E aí tem muita gente se tratando na grosseria, no palavrão, e alguns no tapa também, no empurrão, no cala a sim, boca, senão eu calo a tua boca para sempre. sim, E de modo que as pessoas, numa hora como essa, manifestam o pior e o melhor que elas têm no coração. Não existe mágica. A quarentena vai nos salvar. A quarentena pode nos melhorar bastante se nós uhum, fizermos o esforço de aproveitá-la, de nos educarmos nela, de olharmos para nós mesmos e vermos os nossos exageros, as nossas grosserias, a nossa estupidez, a nossa atitude hostil, cáustica e amarga com o outro e nos tratarmos e aproveitarmos isso para procurarmos em nós mesmos a causa, porque a causa quase nunca está no outro, a sim, causa quase sempre está em nós. E no outro também às vezes existe, quando o outro é um indivíduo comportamentalmente anômalo, mas na maioria das vezes não está só nele. Mesmo quando ele seja um chato, um ser repetitivo, cansativo, ou excessivamente neurótico, sim, exageradamente apavorado, preocupado, isso e aquilo, nem sempre é só dele a responsabilidade. Tem uma resposta do outro, tem uma predisposição já a aumentar aquilo, a gritar com aquilo, a ofender aquilo, de modo que, numa hora como essa, cada um devia olhar muito bem para si mesmo. Eu, pessoalmente, tenho aproveitado a quarentena para autoexame
diário e cotidiano. Se qualquer coisa que na minha mulher me irrite, e são poucas, ela é muito bem-humorada, muito alegre, é muito bom viver com ela. Mas ela é mulher, ela é dona de casa, ela tem fragilidades femininas, ela tem preocupações. Nós estamos trancados aqui, nós dois, e os nossos filhos todos estão nas suas casas, com os nossos netos. Às vezes ela ouve dizer que um filho vai sair para fazer isso, fazer aquilo, ou um neto, alguma coisa, ela fica grilada. É óbvio que a gente intervém, que a gente dá um conselho, olha lá, não faça isso, é melhor você evitar. Em geral, eles são completamente alegres no fazer o que a gente aconselha. Então, mas às vezes eu fico, quando eu noto que eu estou meio irritado, eu sei que não tem nada a ver com ela, que a parte dela é a parte dela, é a preocupação materna, feminina, ou é a preocupação que pode, num certo sentido, para mim, para os meus ouvidos, parecer um exagero sobre, a partir de hoje, já querer estar pensando no que vai acontecer daqui a 4 meses, e eu não trabalho assim com essas categorias tão negativas. Eu sei que isso vai demorar muito, mas eu sei que a gente vai encontrar meios de chegar até lá. Aí, quando eu noto que tem uma subteza de irritabilidade, eu sempre penso que tem a ver comigo. E aí eu saio, vou ali na varanda, dou uma respirada, dou uma considerada. Tem umas plantinhas, né, velho? Eu dou uma considerada interior e vejo, volto cheio de ternura, de cuidado, volto cheio daquela alegria responsável de ser o marido dela, de fazer a vida mais fácil para ela, de deixá-la expressar o máximo que ela queira do que quer que ela deseje como preocupação feminina, e de uma mulher de 63 anos. E logo, logo eu vejo que o cansaço era meu e o direito de se expressar era dela. Então, se o direito de se expressar era dela e o cansaço era meu, que trate eu do meu cansaço e a libere para todo o direito de expressão que ela precisa, né? Se você tiver alguns treinos mínimos de relação humana e conjugal, isso vai sendo tratado fácil. Mas é que a maioria se casou com uma pessoa para ficar longe dela, para se encontrar com ela num clima já tenso, e para ficar muito feliz quando sai para encontrar os amigos. Então, um casamento onde a minha maior alegria é sair de casa, deixar minha mulher e encontrar os amigos, está fadado a toda sorte de infelicidades, desagrados e choques numa quarentena como essa, né? Agora, eu vivo o privilégio de estar vivendo já em quarentena há muitos anos. Porque a única coisa que mudou nessa quarentena é que a gente parou de poder receber os filhos todos os dias aqui. Essa é uma casa muito cheia de filhos e netos. Então, praticamente, até há 5 anos atrás, havia filhos morando com a gente, depois saíram e veio uma netinha, a filha mais velha do Davi, a Helena, minha marrequinha, veio morar aqui com a gente há uns 2 anos atrás. E agora eu tenho 2 netos locais que estão aqui todos os dias, almoçam com a gente todos os dias, fazem lanche todos os dias, porque o colégio deles é aqui do lado. Tem a minha filha caçula, Juliana, mãe deles, está por aqui também praticamente todos os dias, porque vem pegá-los, ou vem esperá-los aqui depois da faculdade dela.
Tem a Bruna, que passa por aqui 2, 3 vezes na semana para comer um peixinho com a gente. Ela é vegetariana, não é vegana, mas come um peixinho. E aí ela passa por aqui, traz um tambaqui aos sábados, em geral, para eu comer, e junto com todos os outros. Tem a Lute, que vem todo sábado de manhã tomar café comigo há muitos anos, e agora está impedida de vir. E tem os filhos de fora, como o Davi, o Ciro, o William, que acabam passando por aqui a cada 2 meses, né? O Ciro nem tanto, mas o Davi e o William bastante. Tem o Daniel, que mora aqui, mas é um dos que menos vem. Ele geralmente vem uma vez na semana, às vezes ele vem até num horário que a gente está dormindo. De repente eu desço e vejo que ele está aqui, tomando um café de manhã bem cedo. Ele tem uns horários meio heterodoxos, às vezes. Às vezes a gente me encontra, às vezes a gente não encontra. Agora, aos sábados ele sempre vem para o almoço da família toda. Então, o que saiu da minha vida foi esse movimento deles, que faz uma falta enorme. Agora, a quarentena, o não sair de casa, o estar em casa, a maior parte do tempo, saindo só, no meu caso, só por diletantismo ou necessidade absoluta. Ou é o diletantismo de um jantar com amigos, ou é a necessidade de sepultar alguém, de visitar alguém num hospital, isso e aquilo do tipo. No mais, faz 20 anos que eu estou em casa. Desde que acabou aquela loucura, 22 anos. Desde que acabou aquela loucura toda do meu ministério, em 1998, aqueles 25 anos de viagem diária, de pregação 13, 14 vezes por dia, entrevista o dia inteiro, repórter andando comigo para todo lado, e atendendo em conferências e pastores e retiros e cruzadas e pregações e entrevistas de televisão e de rádio, disso, daquilo, aquela maluquice toda, aquela campanha presidencial que durou 25 anos, com a intensidade de uma campanha presidencial, desde que aquilo acabou da noite para o dia, em 15 de novembro de 98, que eu entrei numa quarentena deliberada. Eu não faço e não fiz e não faço nenhum esforço para viver como eu vivo. Ao contrário, eu sempre quis viver como eu vivo. Eu só tinha uma paixão tão ardente pela necessidade de ir levar a palavra em tudo que fosse lugar, terra ou continente, que eu ia doído e voltava feliz por estar voltando. Quando isso acabou, honestamente falando, eu nunca tive um dia de saudade daquela maneira de viver, daquele estilo de vida. Eu estava lendo, reverendo, fazendo um adendo à sua fala, sobre o seu projeto na Fábrica de Esperança, né? Eu já conheço há bastante tempo. A gente se espelha, né? O Inadequados, reverendo, surge no período da eleição, quando muitas pessoas começaram a abandonar as suas igrejas, quando as igrejas foram ocupadas por se transformar em ambientes políticos, sinalizando um candidato, ao olhar delas, perverso, né? E muitas pessoas começaram a sair das igrejas, né? E não querer mais congregar, porque se sentiram decepcionados, o que vai acontecendo ciclicamente, que o senhor acompanha isso há muito mais tempo do que eu, né? Mas foi um fenômeno muito grande no período da eleição. E aí, o Inadequados, ele surge como uma resposta, a gente surgiu procurando pastores que pudessem cuidar dessas pessoas nessa região, né? Então, eu e o João fizemos uma procura, né, de todas as pessoas que nos procuravam, fizemos um mapeamento da onde que falavam, procurando nessas regiões pastores do bem, gente boa de Deus que pudesse cuidar desse pessoal que não conseguiu mais suportar os ambientes
da igreja, principalmente nesse período político. Então, quando a gente fala de inadequados, reverendo, a gente fala que inadequado é a nossa teologia, que foge dessa ortodoxia maluca que prioriza o livro e abandona as pessoas, que larga as pessoas de mão. Né? Então, inadequado... Quem dera ela priorizasse o livro, porque se ela priorizasse o livro, ela não o violaria tanto Sim. quanto viola. Sim. E porque mesmo a pior teologia bíblica, a mais conservadora, a mais restritiva, ela chama você para um ambiente de excesso de cuidado, excesso de moralidade, excesso de conduta obcecada, excessos diminutivos. Mas o que a gente tem tido nesses anos eleitorais, desde antes da redemocratização, quando não havia eleição ainda para presidente, mas a gente começou a ter as eleições para governador, para prefeito e para vereador, lá atrás, ainda com os militares, a gente começou a ter, no processo de redemocratização, já ali, eu me lembro que na campanha do Moreira Franco e o Miro Batista, aí no Rio de Janeiro, não é Miro Batista, é o Miro, aí no Rio de Janeiro, foi horrível. Os evangélicos já fizeram o maior engajamento. Eram terrivelmente evangélicos já. Para Moreira. Aí logo depois criaram a tal de Confederação, recriaram a Confederação Evangélica Brasileira, que antes existia e foi fechada pela ditadura por ser considerada um bastião anti-ditadura, anti-regime militar. 56 anos hoje, né? Extremamente ciosa das expressões de liberdade e de democracia. E então os militares fecharam a Confederação Evangélica Brasileira. Aí, quando chegou esse período aí por 82, 83, eles começaram a pensar em reabrir os evangélicos. Quando os primeiros foram eleitos para representação como deputados federais, então eles criaram a confederação e dali em diante começou uma coisa que naquele tempo cresceu muito, chamada de irmão só vota em irmão. Você já tinha ouvido falar disso? Eu tinha, Caio. E eu ouço hoje, no interior do Rio ainda é esse mesmo esquema aí. Então isso foi na década de 80, irmão só vota irmão. E havia uma pessoa entre nós, um rapaz que eu conheço bem, hoje ele deve estar idoso, e ele era o principal proponente desse irmão vota irmão. Isso pegou no Brasil inteiro, fez das igrejas todas um curral eleitoral da chamada bancada evangélica, que naquele tempo eu chamava de cambada evangélica, e tive muitas brigas com eles, mas o povo ainda não tinha entrado nesse estado de decepção que entrou depois. É claro que a política no ano passado não teve precedentes. Só no tempo do Collor e do Lula é que a gente assistiu uma polarização parecida, mas longe, muito longe, de ser tão fanática, tão enlouquecida, tão ensandecida quanto foi essa de 2018. Essa não teve comparação na história do Brasil até o dia de hoje. Expulsou, nós já tínhamos milhares fora das igrejas, desigrejando cada vez mais, por causa do culto ao dinheiro, por causa dos sacrifícios financeiros, por causa do engano todo ensinado e proposto de maneira descarada. Já tinha uma quantidade enorme de evangélicos que tinham se tornado ateus
Eu me sim, lembro que a grande onda há 12 anos atrás, quando eu comecei a usar, 10 anos atrás, quando eu comecei a usar as primeiras redes sociais, eu não gostava de rede social. Eu sim, tinha a minha rede, a minha plataforma, a Vem VTV, tudo sim, isso. Então, eu não precisei, e nem existiam ainda as redes sociais por uns 10 anos. Mas quando elas começaram, eu resisti um pouco, até que eu resolvi entrar. Quando eu entrei, eu fiquei chocado de ver a quantidade de evangélicos que se declaravam agora ateus. Eles não sabiam nem ateus do que eles eram. sim. Eles eram Mas era desse ateus, Deus estranho. ateus de igreja. Eles Sim, eram ateus de pastor. sim. Eles poderiam se chamar de apastoreus, igrejeus, Sim, mas não de ateus. Eles só estavam machucados demais e, como eram pessoas muito limitadas e sem alternativa, acharam que Deus era aquilo e que, se Deus fosse aquilo, Deus não valia a pena. Então largaram tudo e foram embora. De modo que a gente está colhendo o resultado da campanha de 2018, esse ano todo, ano passado e o ano todo, o que chegaram para mim de pessoas completamente blindadas para qualquer realidade espiritual, por causa daquela campanha de sim. 2018, não foi brincadeira. E Horrível, também cara. igrejas se dividiram, Sim. amigos se Aqui no Rio, separaram, aqui no Rio muito teve ódio. muito isso, Caio. Inclusive, o Inadequados ele surge nessa brecha, quando nós começamos. O que é inadequado? Inadequado é a forma que a gente pensa a teologia, a hermenêutica. É uma leitura que precisa valorizar as pessoas, os encontros, as relações, os abraços, acolher antes de toda uma estrutura teológica que se desenvolve no processo o acolhimento, o abraçar, o que a igreja devia estar fazendo na sua maior parte. Algumas ainda permanecem, né? Algumas a gente ainda indica como lugares de boa palavra, de bom acolhimento, mas hoje é muito difícil, Caio. Então, o inadequado surge dessa forma. Aí as pessoas acham, mas é uma teologia liberal. Nada. É o evangelho. É tudo que eu aprendi do evangelho, da leitura dos evangelhos, o acolhimento que o Cristo prestava à humanidade. Sabe? Eu estava vendo, fazendo uma leitura, Caio, de Mateus capítulo 11, essa semana, e vendo Jesus disparando os ais, né, contra Corazim, contra Cafarnaum, e logo em seguida, nesse mesmo contexto, dizendo, vinde a mim os que estão cansados. Então, ao mesmo tempo que E, havia o despertamento, a corda, né, porque vocês não estão se arrependendo, logo em seguida, no mesmo texto, vinde a mim. É um acolhimento de amor, um abraço, um afago, um carinho, que as pessoas estavam precisando nesse período, nessa dor que estavam sentindo. A dor das agora, cidades, né? o mais interessante dessa história do ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que em ti foram operados, eles teriam sobrevivido até o dia de hoje. Sim, A mesma coisa ele diz de Tiro e de Sidom, que se tivessem tido a oportunidade de ouvirem o que eles ouviram, e Tiro é aquela cidade lá de Ezequiel, a cidade do sim, querubim da guarda, a sim, cidade do Satanás arquetípico, a cidade da autoexaltação suprema, do indivíduo que diz eu serei como o Altíssimo. É lá em Ezequiel. O Tiro era a cidade de onde procedeu aquela construção arquetípica espiritual desse sim, ser que não se contenta com nada e quer ir acima de Deus. Mas se diz acerca de Tiro e acerca de Sidom, ali no litoral norte de Israel, Mediterrâneo, Tiro foi uma cidade que afundou na água num terremoto, aquela cidade maravilhosa, exuberante, construída na lâmina da água, linda, extraordinária.
as ruínas arqueológicas dela estão lá até hoje, enormes, imensas. Mas o que se diz é isso: ai de ti, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os sinais que em ti se fizeram, eles teriam permanecido até o dia de hoje. E olha, isso é falado para Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Isso é que é importante, que são as cidades, Cafarnaum, onde Jesus morou, onde Pedro morava, Tiago, João, Zebedeu, Zaqueu era de Cafarnaum, maioral dos publicanos em toda aquela região da Galiléia, era a cidade da metade deles ali. Sim. E foi onde Jesus mais operou milagres. À porta da cidade, filas e filas de curas divinas, de libertação de endemoniados. Alguns dos episódios mais singelos, lindos e humanos do Evangelho aconteceram em Cafarnaum. Betsaida era a cidade de Pedro e de André. Corazim, que hoje está sendo escavada de novo, a gente vê como ela era uma cidade bonita, interessante, expressiva, grande, e onde muitos milagres foram feitos. Tem um pedaço inteiro dos evangelhos, que aconteceram em Cafarnaum, em Betsaida e em Corazim e adjacências. Aí chega Jesus no final daquele processo, antes dele sair de lá de vez, indo e andando cada vez mais na direção de Jerusalém para ser morto, ele faz essas imprecações. Ai de ti, Cafarnaum. Não se ouviu no Evangelho nenhuma alusão ao fato de que em Cafarnaum tinha bordéis, que era um lugar cheio de prostituta, que a moçada estava soltando a franga, como se dizia antigamente, geral, que o povo estava pegando geral. Não, todas as alusões a Cafarnaum é a doença, angústia, dor, trabalho, pescaria, convívio humano, residência de Jesus, ressurreição da filha de Lázaro, o centurião de Cafarnaum, que é um cara legal pra caramba e tem o seu servo restaurado. Só episódios legais. Sim. Em Cafarnaum, mas Jesus diz, ai de ti, Cafarnaum. Por quê? Porque vocês não foram capazes de acolher, de hospedar a palavra no coração. Sim. Porque o pecado de Sodoma e Gomorra, de acordo com a interpretação bíblica de Sodoma e Gomorra, a Bíblia interpreta Sodoma e Gomorra. Em Ezequiel, por exemplo, Sodoma e Gomorra é interpretado. E o problema de Sodoma e Gomorra no Velho Testamento, o que a ela se atribui de maldade, não é o que nós achamos e transformamos na maldade de Sodoma e Gomorra. Chegamos até a dizer que quem tem relação anal pratica sodomia. É péssima tradução também, né, Caio? É péssima tradução. Não tem nada a ver com tradução. No Novo Testamento, quando vão falar sobre sodomia, algumas traduções, né, é uma tradução ruim no grego. Mas não tem a ver com tradução, tem a ver com conotação crescente. Sim. Tem a ver com acumulação cultural equivocada, não tem a ver com tradução. Porque o Velho Testamento interpreta Sodoma e Gomorra como o grande pecado delas tem sido a falta de hospitalidade, falta de acolhimento humano e até de anjos, falta de capacidade de ver a necessidade de quem vem de fora. Então, lá em Cafarnaum, voltando, que é do que a gente está falando, quando Jesus diz, ai de ti, o que é que ele diz em seguida? Porque muitos reis, profetas,
desejaram ouvir o que ouvides e não ouviram, ver o que vedes e não viram. Vocês tiveram acesso ao que de melhor já se fez no mundo. Vocês receberam alguns benefícios de cura, mas a vida de vocês não se transformou, não mudou. Vocês continuaram num cotidiano absolutamente gelado e regelado, sem a comoção da conversão. Vocês procuraram apenas serviços gratuitos aqui que eu ofereci, nada além disso. Então, ai de ti. Qual é a conclusão? A conclusão é simples, que o grande perigo nessa vida não é passar pela existência sem saber, sem ver, sem enxergar. O grande perigo dessa vida é ver, saber, enxergar, ser exposto e não acolher, e não guardar. É pior do que estar no lugar de Sodoma e Gomorra. É pior do que estar no lugar de Tiro e de Sidom. É isso que faz Jesus dizer: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É esse pessoal que diz: eu tenho tudo. Jesus mora aqui, Pedro mora aqui, todo mundo mora aqui. Como a igreja de Laodiceia, somos ricos, abastados, temos tudo, nada nos falta, e Jesus diz: com efeito, vós sois pobres, cegos, infelizes e nus. Então, o grande problema de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, ou de qualquer outro lugar dessa natureza, é que eles acham que pela suposta visitação da repetição de alguma palavra que mencione o nome de Jesus, eles estão garantidos. Então, em nome de Jesus, usando o nome de Jesus, eles podem pregar as coisas mais loucas, eles podem ensinar as maiores sandices, eles podem apoiar candidatos completamente enlouquecidos que são contra o Evangelho, são em favor da igreja, mas são contra o princípio do Evangelho. São em favor da agremiação religiosa, mas são contra a prática do ensino de Jesus. São em favor do favorecimento da religião, mas são completamente contrários ao Espírito de Cristo em tudo que dizem, em tudo que fazem, em tudo que propõem, em tudo que realizam. Então, ai de ti, Macaé, ai de ti, São Paulo, ai de ti, Brasília, que fez escolhas pavorosas, na sua maioria também, e que se dividiram. Eu conheço aqui em Brasília e no país inteiro comunidades das quais saíram grupos inteiros. Isso você está se referindo a 2018, mas vem acontecendo há muitas décadas, só que dessa vez foi pior do que nunca, meu irmão. Sim. Eu acho que pior do que isso, se você quiser me deixar falar mais 2 minutos... Pode falar, mano. Tá aqui pra isso. Pior do que isso, só aconteceu no golpe militar de 64. Eu conheci, alguns ainda estão vivos, outros já morreram. Alguns pastores que entregaram quase todos os jovens da igreja para o DOI-CODE, uma quantidade enorme de jovens que foram torturados, outros se exilaram, outros fugiram para sempre e nunca mais voltaram. Alguns eram líderes de mocidade, coisas assim. Nunca mais quiseram ouvir falar de Deus, de Jesus e muito menos de igreja. Isso aí, entre 64 e 70, aconteceram coisas bárbaras. Eu tenho amigos que são sobreviventes dessa época, já estão aí, são um pouco mais velhos do que eu. Eu ainda era adolescente, eles já estavam no grêmio acadêmico, na faculdade, 4, 5 anos mais velhos. Alguns com 70 anos, um deles com 72, 73,
que tiveram que desaparecer daqui por muitos anos, sem ver pais, sem ver mães, sem ver amigos, porque a igreja preferiu a ditadura a proteger os seus jovens universitários e acadêmicos que foram tratados como comunistas e entregue às feras, aos leões, nas arenas do doicode. Tem um grupo, Caio, chamado Memória e Utopia, que eu acho que você ia gostar muito, que está tratando o último evento deles aqui no Rio, em Botafogo, num clube judaico aqui em Botafogo, tratou exatamente sobre isso. Cristãos, pastores, igreja, irmãos que deveriam cuidar uns dos outros, né? Principalmente pastores que entregaram seus fiéis para a ditadura militar, né? Para todo tipo de tortura. Então, algumas dessas... Aqui no Rio, se chama aqui Coletivo... No Rio, Não, Memória... Eu sou do Rio. Eu cresci no Rio, eu estava aí no Rio quando isso estava acontecendo, não esse evento, quando os fatos históricos estavam acontecendo. Eu acho que você ia gostar muito. Teve muita coisa legal nesse evento, Caio, que Coletivo Memória e Utopia. Talvez eu tivesse um monte de histórias para contar para eles. Com certeza. Eu estava lá, eu vi os amigos desaparecerem e só ser possível reencontrá-los 20 anos depois. Como que pode, Caio? Pastores entregando os seus fiéis para serem torturados com ferro quente, pau de arara, choque elétrico. Niterói, olha. Niterói. Teve uma história. A Igreja Batista de Niterói era a mãe das entregações. Mas todo mundo entregou. Presbiterianos entregaram. Sim. Eu ouvi uma história de um rapaz que foi pendurado pelo testículo, Caio, de cabeça para baixo. Eu tive um que trabalhou comigo muitos anos, que foi pendurado pelo testículo, depois abriram o testículo dele e expuseram para ele como era o interior do testículo dele, para ver se ele entregava. E ele me disse, olha, eu entregaria qualquer um, até papai e mamãe, é só que eu não conhecia ninguém. Meu Deus do céu. Eu estava numa situação horrível. E hoje, Caio, eu penso, né, falando de sem querer falar muito sobre política, porque o que a gente tem que fazer é esperar esses 2 anos, aí 2 anos e pouquinho passar, e tentar votar melhor, escolher melhor, mas pensando um pouco sobre isso, é essa mentalidade que, ao meu ver, encarna novamente na igreja de hoje. Essa mentalidade de 56 anos atrás. Inclusive faz hoje, né, aniversário, entre aspas, do golpe de 64, né? 56 anos faz hoje, né? E é esse espírito, Caio, né? Essa arquetipia que vem encarnando na igreja novamente, né? E que dividiu muito as igrejas, como você disse, como você vem acompanhando durante esse tempo, e a gente do Inadequado. Só tem uma coisa muito pior acontecendo hoje, é porque antigamente você tinha muita gente sem saber o que estava acontecendo. Muita gente dentro das igrejas que não tinha a menor ideia de que o seu pastor estava entregando os jovens da congregação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que está acontecendo é que todo mundo sabe, porque tudo é dito descaradamente, tudo é falado, tudo é anunciado, tudo é propagandeado, tudo chega no celular de cada um. Todas as loucuras anticristãs, anti-evangelho, anti-humanas, anti-vida, anti-sociedade, e o povo, como diz o Salmo 73, bebe a largos sorvos. Bebe. Antigamente, fazia parte da ignorância deles não saber. Eles só tinham medo do comunismo, que era uma coisa etérea, e que diziam para eles que se chegasse aqui ia acabar com tudo, com a fé, com a igreja, com tudo mais. Era um pânico assim. Hoje em dia todo mundo sabe que não tem comunismo nenhum, que não vem coisa alguma, que o comunismo é um comunismo Gucci, é um comunismo Zara, é um comunismo de grife.
não vem de lugar nenhum. Então, eles inventaram o marxismo cultural, que é para que toda coisa que não seja conservadora, toda coisa que seja generosa, liberal, que advogue a liberdade, que dê expressão de ir e vir, que promova a possibilidade humana de escolher por si mesmo, de definir sua própria identidade, sua própria natureza, seu próprio ser, seu próprio gênero, sua própria escolha. Isso é chamado de marxismo cultural. É contra isso que eles lutam, contra esse fantasma que habita a casa deles, que já está presente no filho deles, no neto deles, em todo lugar, mas eles se unem contra isso. Então, hoje, isso, a meu ver, é pior, porque não precisa que o Estado intervenha para tirar, perseguir e exilar. São os pais que perseguem, são os pais que exilam, são os pais que amaldiçoam, são os pais que entregam ao diabo e dizem: eu não quero mais te ver se você for assim. Então, o exílio dos anos 60 foi de algumas centenas de milhares. O exílio em terra mátria própria, em terra nacional, hoje, é de milhões e milhões que não voltam mais para casa, não voltam mais para a igreja, não voltam mais para os lugares onde foram criados, porque ali eles foram tidos como pessoas abomináveis por não escolherem a ideologia de controle que estava sendo proposta, essa ditadura disfarçada por uma democracia de uma maioria enlouquecida por poder, que despreza todas as outras minorias, ainda que a soma das minorias faça uma maioria maior do que a maioria que elegeu o atual eleito. É uma doideira. Caio, eu estava falando com você antes, né? Já a gente abrir isso. Então, o Inadequados ele vem com uma resposta teológica. O que a gente faz, Caio? A gente tem em Jundiapeba o coletivo Inadequados. É um galpão que a gente alugou para acolher, né, projetos da cidade, bem como trabalhar com cursinhos preparatórios para a comunidade, né, leitura, né, a gente faz leitura com as pessoas de livros, né, tem uma oficina de leitura. A gente agora está acolhendo, lá com o João Paulo Berloffa, que é o meu amigo, pastor também, acolhendo alimentos para as crianças que ficaram sem a merenda da escola, né? Então, pausou as escolas, né? Algumas crianças dependiam necessariamente da merendinha que comiam na escola. O prefeito não liberou, né? Até agora não liberou nenhum tipo de alimentação para essas crianças. Então, a gente virou um polo também para acolher esses alimentos e distribuir entre as famílias em Jundiapeba. Então, é assim que, por exemplo, o Inadequados ele age na sociedade, através de um coletivo, de uma cambada de gente, né? Que se reúne para pensar a cidade. Eu vejo que isso não é uma ideia nova. Em 1994, você começa a Fábrica de Esperança, em Acari. Foi 94, né, Caio? Foi, eu ganhei em 93, abri a porta em 94. Isso. E foi um projeto, um galpão grande, né? Era de uma fábrica que parou a sua produção. Mas não foi o primeiro projeto da Vindi. A gente já vinha fazendo isso desde Manaus. Sim, depois, sim. Quando eu retornei ao Rio no fim de 80, mais ou menos em 81, a gente começou na Favela do Gás, na Favela do Sabão, em Niterói, fomos ampliando para outras favelas. Depois o grupo foi se desdobrando, aí a gente teve a Atitude e Solidariedade, que era o ônibus do Sopão, que a gente andava pela cidade de Niterói, nós mapeamos 1.500 moradores de rua naquele tempo e eu ganhei um ônibus de um amigo que me cedeu o ônibus, com toda a adaptação, panelões, cozinha, isso e aquilo, e voluntários. A gente ia em todos os pontos da cidade, eram 1.500 pessoas, aí para dar um banho, fazer uma higiene, dar uma sopa quente, levar um cobertor, sentar com eles e conversar.
E isso durou uns 3 anos e acabou a população de rua. A população, o prefeito de Niterói disse que eu iria aumentar a população de rua em muitas vezes, porque todo mundo iria querer essa mamata que eu estava oferecendo. Mamata. Eu só não vi ele lá sentar no chão para receber essa mamata que eu estava oferecendo. Na conclusão, 3 anos depois, os 1.500 estavam reduzidos a 120. E aí eu troquei o ônibus por uma Fiorino, que eu não precisava mais do ônibus grande. Em seguida veio a Casa da Paz, lá em Vigário Geral. Depois veio a Fábrica de Esperança. Um prédio grande, era o quê? 5 andares, Caio? O prédio era a menor coisa que tinha ali, eram 6 andares. O que era grande ali eram os 17 galpões atrás, que perfaziam uma área de 55 mil metros quadrados cobertos. Meu Deus do céu. Eu acho, Caio, o que eu estava conjecturando aqui com um grupo, né, falando sobre o grupo do Inadequado, falando um pouco algumas coisas. Eu acho, Caio, que você foi um dos primeiros pastores, né, a destinar diretamente, a não só recurso, mas ideia para um projeto nessa dimensão. E sem fins abre aspas, de catequizar alguém, mas promovendo justiça social, como o Evangelho... Na Fábrica de Esperança, nós não tínhamos nenhuma forma de catequese. Sim. Nenhuma eu acho forma. que As você pessoas que se converteram, e muita gente se converteu pelo convívio, Sim. pelo exemplo, perguntavam que amor era aquele, que graça era aquela, que acolhimento era aquele, porque todo mundo era acolhido. Então, as populações gays, LGBT, especialmente adolescentes, que nas favelas eram extremamente oprimidos, encontraram lá um oásis. Assim como meninas da noite, garotas de programa, filhos de traficantes. Por exemplo, eu era capelão de Bangu 1 também. Eu ia toda terça e toda quinta a Bangu 1, encontrar lá o gordo, o escadinho, o japonês, essa moçada toda, Celcinho da Vila Vintém. 48. 1/3 do terceiro comando, 2/3 do comando vermelho, os chamados piores. Então, eu ia há anos. Conclusão, os filhos desses caras não podiam ir para a escola pública, porque quando descobriam que o pai deles era quem o pai deles era, eles eram imediatamente perseguidos, sofriam todo tipo de bullying e eram expulsos. Então eu peguei os filhos dessa moçada e levei todo mundo para a Fábrica de Esperança. E lá ninguém iria persegui-los, nem oprimi-los, nem coisa alguma. E, inclusive, para evitar que a polícia do 9º Batalhão ali de Rocha Miranda, que era uma polícia muito pesada, muito violenta, descobrisse que esses meninos, filhos desses chamados bandidos, estudavam lá, eu troquei o nome deles. Mandei trocar o nome, eles ganharam outro batismo para estudar lá, para não serem perseguidos, para ninguém dizer que o filho do fulano estudava lá e daqui a pouco a opressão começar na saída deles da fábrica. Então, a fábrica reunia 25 mil pessoas por dia. Era um negócio muito doido. 66 tipos de serviços diferentes, de serviço médico a serviço psicológico e cursos de todos os tipos. Foi um negócio lindo. Cara, a gente do Inadequados tem um projeto desse, né, que se chama Coletivo Inadequado, lá em Judiapeba, uma regiãozinha muito pobre de São Paulo. Onde fica Judiapeba? Em Mogi. Em Mogi. Mogi das Cruzes? Isso. Acho que é Mogi das Cruzes. Sim. Fica em Jundiapeba, o Coletivo Inadequados. A gente tenta prestar serviço, é um lugar que é pago pelas ofertas da igreja. O pastoreio do João na Igreja da Garagem é um pastoreio que ele não recebe nenhum centavo, né? Ele
destina todo o recurso para o coletivo inadequado. Além de receber lá, Caio, projetos sociais que estavam meio que desabrigados, né? Projetos de dança que estavam sem local para ensaiar, sem local para dar aula, ele recebe e acolhe esses projetos também. Então, é um projeto que a gente não está fazendo nada novo, né? Mas é um projeto que a gente se espelha muito nessa ideia que a Fábrica de Esperança teve aqui no Rio de Janeiro, funcionando, né? Foi o quê? Até 97, Caio? 99, 2000. 99, 2000. É um projeto que foi sabotado pelas políticas públicas da época, né, Caio? Do governador, do prefeito, do cardeal Dom Eugênio Salles. Eu pensei muito sobre isso, geral. Porque eu acho que provavelmente, pela dimensão do seu projeto, cara, eles pensaram que você tinha alguma pretensão política. Porque ninguém pode entregar... Isso aí você não precisa conjecturar, não. Eles me falaram, a começar do Marcelo Alencar, que depois que deu um soco na ponta da faca e a faca atravessou até o cotovelo dele, e ele viu que tinha feito uma loucura contra mim e que veio sobre ele, ele me chamou lá. Eu fui lá encontrar com ele e ele me pediu perdão, porque ele disse que tinha certeza que eu era, no mínimo, candidato ao governo do Estado do Rio ou à presidência da República. Como quem ocupava a presidência era o FHC do partido do Marcelo, que era o PSDB, ele decidiu vir com toda a força dele contra mim. Aí se uniu ao Maia, ao prefeito, ao César, e foram chamados pelo cardeal numa reunião nas paineiras, lá na casa do cardeal Dom Eugênio Salles, no castelo do arcebispo. Parece uma coisa medieval. E aí o arcebispo, o problema do arcebispo era ciúme. A pergunta dele é: vocês já viram que esse homem sozinho tem mais mídia do que a soma de toda a Igreja Católica, de todos os outros grupos religiosos? Ele encarnou tudo que seja iniciativa da cidade. Se o assunto é social, é ele que representa. Se o assunto é miséria, é ele que fala a respeito. Se o assunto é violência urbana, ele é chamado para dizer o que ele pensa e todo mundo ouve. Se o assunto é editorial da semana no jornal, ele assina vários editoriais em jornais. Todas as mídias estão com ele, divulgam a agenda dele, o que ele vai fazer. Esse cara só não se elege presidente da República, governador, ou o que ele quiser, se ele não desejar. E ele vai querer. Eles não acreditavam, como ninguém acredita, e nunca acreditou desde que eu tenho 18 anos de idade, é que eu tive sim e tenho. Eu tive e nunca deixei de ter a oportunidade de me eleger no que eu quisesse praticamente, se eu partisse para dentro. Eles nunca entenderam que, para mim, essa não é uma opção superior. Eles nunca entenderam que, para mim, isso é descer para o abismo. No meu caso, eu conheço pessoas que têm vocação política extraordinária e tem que estar lá mesmo e fazer a parte deles na vocação que lhes compete. Agora, no meu caso, eles não poderiam entender que o mundo inteiro estava diante de mim e eu não queria. Que eu estava satisfeito, comendo o meu pão, fazendo o meu jejum, a minha oração, pregando o evangelho e anunciando a boa nova onde Deus me permitia. Para eles isso era pouco demais para atender à necessidade de qualquer homem normal que tivesse todas as oportunidades que eu tinha e das quais eu não queria me servir. Então foi um boicote violento. Eu vi uma vez a Viviane Sena, que era minha parceira lá na fábrica, uma das 60 grandes parceiras. Um dia ela, no meio daquela coisa toda de governador, prefeito, cardeal,
em cima de mim, querendo me comer vivo, ela me ligou e falou: eu estou muito preocupada com você, porque o que está acontecendo aí é de uma intensidade de maldade persecutória contra você, de ciúme. Você está sendo vítima de um ciúme enorme e eles vão fazer o que eles puderem para te destruir. Se uniram, e eu estava falando da Viviane Sena, que me disse: olha, eu nunca vi uma coisa assim. E eles vão querer te pegar. O João Roberto Marinho me chamou no meio daquela confusão toda e falou: olha, a gente nunca viu uma ação tão coordenada, tão fechada, contra um ser humano que não representa nada, a não ser amor, solidariedade, misericórdia, tudo que você representa, sem nenhum desejo político ou de poder ou coisa assim. Nunca vimos nada assim. Agora, fica firme, porque eles vão te pegar, eles vão fazer o que eles puderem. Meu amigo Ricardo Boechat me chamou e falou: Caio, eu tenho informações privilegiadas de que esse pessoal vai querer comer teu fígado. Vários outros amigos da mídia me chamaram, e de órgãos e instituições de informação, me disseram até mesmo o comandante da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que era um cristão comprometido, me chamou, e a gente se encontrou escondido à noite. É o Nicodemo. Falou, mas ele não podia, ele era o comandante-geral da PM no Estado. Ele falou: reverendo, eu sou mais seu irmão do que comandante da PM, então eu tenho que lhe dizer que eles estão aprontando, mas aprontando pesado para lhe pegarem. Aí logo depois eles puseram aquela cocaína lá no último galpão da Fábrica de Esperança, uma cocaína velha que tinha sido apreendida e registrada pelo Instituto Éboli, que cuida disso. E, enfim, o processo virou contra eles. Aí, de dentro da Polícia Militar, começaram a escrever cartas me contando a história inteira, como tinha sido a armação. Conclusão: a corda sempre arrebenta do lado do mais fraco. Quem sofreu a penalização foi o coronel Marcos Paz, que era o coronel do 9º Batalhão, e aí o general Cerqueira, que é aquele que matou Lamarca e que era o chefe de segurança do Rio de Janeiro, tinha montado o esquema e incumbido o coronel Marcos Paz de realizar isso. Conclusão: quem sofreu a penalização, quando descobriram a verdade toda, foi o Marcos Paz. O governador escapou para um lado, o prefeito para o outro, e o governador mandou o general Cerqueira ir na Fábrica de Esperança me pedir perdão. Aí o general Cerqueira chegou lá, a mídia toda com ele, aquela multidão, e aí ele falou bem alto: vim me reconciliar com Deus. O senhor me perdoa? O fato é o seguinte: passados todos esses anos, tudo isso acaba que vai ficando muito engraçado. Sim. Mas, reverendo, como referência, né, a gente hoje pensa em cada lugar que a gente conseguir plantar uma igrejinha, a Igreja da Garagem, que é a igreja que a gente tem hoje em São Paulo. A gente pensa que, paralelamente, precisamos estar destinando o recurso para a ação da igreja local no meio que está inserida, né? E eu vejo que isso é uma prática cada vez mais distante hoje do Evangelho, Caio, de você pensar na igreja como um rio de recurso para as comunidades onde está inserida, ou para comunidades, caso não haja no local onde a igreja está inserida dificuldades, né? Mas em comunidades que possam receber esse recurso que vem do Eterno, né? Que Ele nos destina em amor, em graça. Como que você pensa hoje esses atos de misericórdia, Caio, que deveria ser um caminho intrínseco em todo cristão, em toda gente comprometida com o Evangelho, e a gente acaba, e a igreja tenta fazer manutenção desse dinheiro, transformar esse dinheiro em mais espaço demográfico, para receber gente, para
Eu te respondo de duas maneiras. Número um, eu nunca fui assim. Você sabe que eu nunca construí Sim, um templo. Nunca. Você vai passar pela vida e perguntar qual foi o templo que o Caio construiu? Nenhum. Nunca construí uma sede para a Vinde, e a sim, Vinde chegou a ser a maior organização autóctona da América Latina e reunia milhões de dólares, todos voltados para o povo. Nunca recebi salário, nunca recebi ajuda, nunca recebi nada de nada disso. E para não ir tão longe, o Caminho da Graça, que só existe há 15 anos, também nunca construiu nada, não tem nada. Vai de lugar em lugar, de teatro em teatro, de pousada em pousada. Quando isso eu estou falando de Brasília, mas no Brasil inteiro não há um único Caminho da Graça que tenha o seu lugar. Tudo que entra ali é para entrar na dinâmica do serviço aos necessitados, no serviço à comunidade, no serviço aos necessitados. Mas nada vira tijolo, nada vira torre, nada vira aquisição, nada vira propriedade, nada vira expansão física. Só nos interessa expansão relacional e expansão humana. E o recurso é todo destinado para aqueles que precisam, carecem, necessitam muito mais, de modo que as congregações do Caminho da Graça são também um lugar para arregimentação de recursos, para ajudar aqueles que estão distantes de qualquer possibilidade de se congregar, de se aproximar, porque estão vivendo em situações dificílimas, onde o desafio mínimo é o da sobrevivência. Então, eu estou há 47 anos fazendo a mesma coisa, não mudei em absolutamente nada. Até a casa onde eu moro é alugada. Então, eu sou um cara que estou passando pela terra assim, sem marcas proprietárias até sim. aqui. Eu bem que gostaria de ser dono dessa casa, mas eu não tenho meios de ser. Aí eu vou fazendo tudo que eu posso para o jardim ficar bonito, vou investindo em natureza, em beleza, em graça, mas a casa tem uma dona e que diz que eu posso ficar aqui até morrer se eu quiser. Então, assim como o planeta Terra não é meu, mas na minha passagem por ele eu vou tentando melhorá-lo. É um jardim aqui, é algo acolhedor acolá. A gente está aqui como peregrinos e forasteiros, e é como o Abraão, vai para Berseba, abre um poço e cria condições amenas de vida. Muda para um outro lugar, procura águas e cria condições amenas. Nós estamos aqui também para criarmos condições amenas de vida para todos aqueles que vivem conosco ou vivem na nossa vizinhança, de Sim. alguma maneira. Um eterno tabernáculo, né? Mudando, claro, caminhando, eterno tabernáculo. Né? Porque eu penso hoje que essa realidade, Caio, com tanto de evangélico que a gente tem, esse censo novo do IBGE aí talvez traga alguma informação legal para a gente devia estar com um Brasil melhor, né, Caio? A gente devia estar com cidades melhores, a gente devia estar com bairros melhores, a gente devia ter uma consciência melhor. E eu vejo que quanto mais evangélico, né, pior. E isso no sentido desse evangélico que a gente conhece aí, de bancada evangélica e essas coisas. Então, devia estar melhor. Se eu apertasse um botão aqui agora, pá, e nós dois fôssemos transportados para qualquer evento nos anos 70, nos anos 80, você iria ouvir todo mundo dizendo exatamente o que você está falando agora. Só que de lá para cá,
Isso piorou 47 anos de piora. 50 anos de piora, porque naquele tempo os evangélicos eram 4% da população. Hoje, eles estão aí em torno de 30%. Em alguns lugares, como no norte do Brasil, chega a ter lugar onde nós temos 60% da população evangélica, na região amazônica. Fica melhor? Não. Só fica pior. É mais baixaria, é mais ódio, é mais politicagem, é mais traição, é mais conluio, é mais banditismo eclesiástico, é mais mafiosidade relacional com os poderes constituídos, é mais troca, é mais o povo como cédula eleitoral, é mais fazenda de curral cristão, domesticando esse povo para matança. É mais do mesmo, mas isso que você está dizendo nunca foi diferente no Brasil, não. Nunca foi diferente desde o ano 332, do ano 312, 320, 332 para cá, desde Constantino, desde que a comunidade dos discípulos virou cristianismo. Que isso é a mesma coisa, é um karma que não se quebra nunca, que se repete generacionalmente falando o tempo todo. Sim. Quanto mais história você sabe para trás, mais você sabe que você está lidando apenas com a roda gigante que só aumenta dessa mesma catástrofe que só se incrementa. Eco, né? Tem uma frase sua que eu vou parafrasear agora, reverendo, que você disse que é: não tem como os evangélicos melhorarem se eles ficam piorando a vida de todo mundo o tempo todo. É. Não tem a menor esperança. Não tem a menor esperança dos evangélicos melhorarem enquanto eles forem os pioradores da vida de todos os outros seres humanos. E a gente ora. Tem um livro que você escreveu, não sei quando, mas Oração para Viver e para Morrer. Foi o primeiro livro que eu li há 18 anos atrás. Foi o primeiro livro seu. Eu escrevi em 1989 e publiquei em 93. Na realidade, aquele livro tem uma história, né? Fala para mim, Caio, que agora eu fiquei curioso. A história é que eu tinha convidado o John Stott para vir ao Brasil falar no Congresso da Vind. Nós já éramos amigos desde 84, 85. E aí eu convidei para vir em 89 falar aqui. E aí eu estava morando na Califórnia, fazendo uns cursos lá. E eu liguei para o John, e falei: escuta, John, semana que vem a gente se encontra no Brasil. O que você está pensando em pregar lá nos eventos da Vind? Aí ele falou: não, eu vou falar em João 17. Vou pregar, vou fazer uma exposição de João 17. Aí eu botei a mão na cabeça, porque eu tinha acabado de escrever. Todas as minhas mensagens do Congresso da Vind seriam oração para viver e morrer, baseada em João 17. Meu Deus do céu. Aí ele falou: e você? O que você vai pregar? Aí eu falei: bom, John, eu também ia pregar em João 17, mas eu vou mudar. Eu vou falar sobre Elias. Aí ele me perguntou: o que é sobre Elias? Aí eu falei: eu acho que eu vou falar sobre Elias está nas ruas. Eu vou pegar a vida de Elias e vou colocar Elias como um profeta da perturbação social e política. Aí ele ficou empolgado com o tema, falou: poxa, esse tema aí é maravilhoso, não sei o que e tal. Eu falei: vai no João 17, que eu vou no Elias está nas ruas. E depois de uns 3 anos, eu publico o meu esboço, eu transformo em livro e publico. Aí veio o Oração para Viver e Morrer, que eu escrevi lá em Fortaleza,
no sítio do meu amigo Ednilton Soares. Então, nesse livro, a introdução dele é bem legal, Caio, que você começa a falar que as coisas hoje estão muito aceleradas, né? A tecnologia nos atrapalha, né? Nesse momento de oração e comunhão. Alguns exemplos que você dá, né? Que quando o sujeito ia plantar, fazer a sua plantação, ele plantava, cavava, fazia aquilo e orava, pedia a Deus para mandar a chuva, né? Para que aquele que abençoasse, né? E agora não, agora ele vai lá no clima-tempo, ele sabe a condição do plantio, quando que tem que plantar, a tecnologia e a aceleração que isso provoca em nós, né? A pressa que isso provoca em nós. E olha que isso aí foi em 83 que eu escrevi aquela introdução. Sem WhatsApp. Não tinha internet. O WhatsApp foi outro dia. O WhatsApp tem 6 anos, 5 anos. Sim. Mas não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha. O e-mail passou a ter depois dos anos 90, já 90 e alguma coisa, 94, é que os e-mails começaram a vir, o Netscape, algumas coisas assim, American Online e tal, mas não tinha rede social, não tinha nada. Mas naquele tempo o que acontecia era o seguinte, tinha o Teletrim. Eu lembro do Pager, né? Lembra do Lembro. Pager? Sim. Então, você ficava ligando para os filhos. Aí já tinha o celular também. O celular começou no início aquela coisa gigante, assim. Era um tijolão. Sim. Aí você ligava para os filhos. Aí o filho, 1h da manhã na rua, atendia: ô pai, tá tudo bem, fica tranquilo, vai dormir. Quando ele não atendia, você mandava um teletrim, dizendo: ligue para casa. Aí lá ele ligava: oi pai, o que é? Não, é só porque já são 2 da manhã, tá tudo bem? Fica tranquilo, pai, daqui a pouco eu estou chegando aí com fulano e o Beltrano. E você ia dormir. A minha mãe não tinha como falar comigo, nem o meu pai, não tinham nada. Eu fui embora para o Rio, fiquei quase 1 ano sem falar com eles, internado lá na Academia Grace. Eles me mandavam cartas para a casa da minha tia, demorava 1 mês para chegar, 1 mês para ela me achar, para eu ler e não responder. Enquanto isso, a única comunicação que eles tinham comigo era através de Deus. Sim. Eles se ajoelhavam e oravam horas e horas e horas. Então, o que eu disse naquele livro é: do jeito que as coisas já estão se configurando, e elas não têm como retroagir, elas só vão crescer para um nível de tecnologia inimaginável, vai chegar uma hora em que os cristãos não vão mais orar, especialmente orar no quarto, orar sozinho. Eles só vão conseguir orar em reuniões públicas, porque faz parte do rito. A convenção, mas a espiritualidade, a tecnologia vai matar o que restou de espiritualidade mínima, de confiança mínima na relação das pessoas com o Pai em favor de alguém. Sim. Então, hoje, quando você tem uma angústia em favor de alguém, você vai para uma campanha. Você vai para uma campanha, faz um sacrifício, bota uma oferta, enche o gasofilácio de dinheiro, que é para Deus atender o teu pedido em favor do teu filho, do teu marido, da tua avó, seja lá de quem for. Agora, o entra no teu quarto e fala com teu pai, que vem em secreto e te ouve em secreto, morreu, meu amigo. Sim. Está começando a dar uma ressuscitada agora na quarentena. Na quarentena, graças a Deus. Uma das vantagens da quarentena, com a proibição de reunião em culto, é que os crentes estão sendo forçados a orar de novo sozinhos. Sim. Sim. Isso está sendo e como a muito maioria bom. desses pastores, dessa baleia de Jonas, desse grande peixe engolindo crente por aí, não tem palavra para pregar, eles só sabem fazer show de palco e de demônio, entrevista com vampiro e essa coisa toda. Eles não têm palavra para alimentar o povo aqui. Conclusão, esse povo está vindo procurar palavra. Sim.
E também está sendo estimulado a fechar o seu quarto e a falar com o seu pai que está em secreto. E quando essa quarentena terminar, e eu acho que ela vai demorar muito mais do que a gente está prevendo, muita coisa vai ter mudado na consciência de milhões de cristãos e muita gente terá se convertido ao evangelho genuíno e pleno. É a minha oração, é a minha esperança. Inclusive, gente, o pessoal que está assistindo a gente, queria fazer um jabá desse livro, que esse livro é fantástico. Oração para Viver e Morrer. Tem na editora Prologos, lá você bota no sitezinho, www, você bota lá, tem uma edição nova com capa, porque a minha capa é uma capa diferente, né? Uma capa mais antiga. Aí tem uma capa nova, bem bonita, né? Que você pode comprar lá no site da Prologos. Eu, inclusive, indico muito, tanto esse livro, outros livros também que eu tenho acompanhado do reverendo, que saíram com capinhas novas, que fez uma edição nova. Teve o do impeachment, saiu um livro novo há um tempo atrás, não foi, Caio? Que é uma reformulação daquele mais antigo. Ele não chegou a ser reformulado, eu acho que ele só foi digitalizado e colocado na internet, a Bíblia e o impeachment. Muito bom livro. Escrevi em 5 dias para justificar para os crentes a razão pela qual, apesar de Romanos 13, um crente poderia votar no impeachment de um presidente translocado, como era o caso do Collor. Sim. Então, o argumento pastoral é não podemos, é Romanos 13. Aí eu escrevi a Bíblia e o impeachment em 5 dias, publiquei em menos de uma semana e mandei distribuir aos milhares por aí pela pastorada no Brasil inteiro. E o último que o sofrimento ensina, o que o sofrimento ensina também talvez hoje... esse é o que eu, ultimamente, eu acho que eu estou lendo pela 3ª ou 4ª vez o livro. E eu indico muito também, já não é pela Prologos, é uma outra editora, né, Caio, que você lançou. É a Planeta. Editora Planeta, você encontra na Saraiva, tem na Saraiva, você encontra também nos sites, no Amazon, você tem esse livro aí em tudo quanto é lugar que você quiser. E vocês também, queridos, que estão assistindo a gente, tem o nosso livro dos Inadequados, né? Isso. E me ajudem também, ajudem eu e o João. O que é que o pessoal acha? Então, esse livro você pode comprar pelo nosso site. Nosso site está com um pequeno probleminha essa semana, que a gente está fora do ar, né? Mas voltamos já na próxima semana. Você vai lá no site www.inadequados.com, tem a parte escrito o livro, né? E esse livro você encontra lá, deve estar R$35, R$30 com frete, tá baratinho. Pode comprar. Ou você pode me pedir também em box, que eu mando para sua casa também, tá tudo show. Hoje tem alguns livros ainda aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem está assistindo aqui, nesse momento são 265 pessoas. Mais tarde isso vai crescer muito mais. Sim. Para quem quiser fazer contato com vocês, o caminho mais curto é o site? O caminho mais curto é a nossa página. @somos_inadequados. Esse é o contato que é essa página que está transmitindo para vocês. Tem também a nossa página pessoal, né? No meu caso, pastor PR John Souza e João Paulo Berloffa. Você acha ele também aqui, que é o pastor que, junto comigo, toca o Inadequados, né? A gente tem esse projeto que eu falei para você, Caio, que é o Coletivo Inadequados, que funciona em Jundiapeba, e o João é pastor da comunidade Igreja da Garagem, em São Paulo também, uma galera bem bacana, né? E que tem tentado, né, olhando para a vida, né, como o John dizia, ouça o espírito, ouça o mundo, a gente tem tentado nesse caminho, ouvindo as pessoas, caminhando com elas, vendo como o curso desse mundo tem destinado elas a regiões tenebrosas dentro de si e na vida, né? A gente tem tentado sinalizar o Cristo, né? Como diz o apóstolo Paulo. A gente tem tentado seguir nesse caminho. A minha comunidade de fé, a comunidade Sal e Luz em Friburgo, hoje está no bairro do Terra Nova, aquele bairro, Caio, que foi construído para as pessoas que perderam suas casas na enchente de 2011. Na região serrana. Você lembra disso? Acho que seu programa falou há algum tempo sobre isso, eu lembro bastante. Então teve um bairro, né, que foi entregue pelo
governador na época, acho que era o Pezão, o Sérgio Cabral já estava complicado, não sei, mas quem foi o Pezão e a Dilma lá entregar... Em 2011 era o Serginho Cabral. Sérgio, né? Mas acho que quem foi o Pezão, não lembro muito bem, mas a Dilma esteve lá fazendo o lançamento dessa comunidade, né? E que as comunidades que perderam suas casas, tem uns fatores engraçados, né, Caio? Que comunidades com comandos de tráfico diferentes, né? Foram colocados todos num lugar só. Então você imagina como que ficou aquela construção social naquele lugar, né? Então a gente tem uma igrejinha lá, né? Naquele bairro onde a gente trabalha com desenvolvimento comunitário. A gente pensa que esse evangelho que nos chama para fora, para as pessoas, para conviver com elas, para amar elas profundamente. Então a gente tem projetos de aula de violão, acompanhamento psicológico, celebrando a recuperação que estava rolando há algum tempo atrás. A gente tem alguns projetos que a gente desempenha naquele lugar acreditando que o evangelho vem chegando, rompendo esses sistemas da maldade e trazendo essas pessoas para perto, né? Então, o nosso livro, Não os Tire do Mundo, é um livro que a gente traz várias reflexões dentro de músicas, filmes. Tem coisa do Star Wars, tem música do Guilherme Arantes, tem um tanto de coisa que a gente extrai gotinhas do Evangelho e a gente tenta trazer uma reflexão pertinente para essa vida, para esse mundo, Caio. Então, é um livro que vou mandar pelo Davi para você, Caio, porque vai ser um prazer, né, você dar uma olhadinha. A gente feito de uma maneira muito simples, nada muito teológico, mas é algo que a gente tenta extrair uma reflexão bonita, né, a partir disso que a gente tem de cultura. A gente tem algumas perguntinhas aqui, Caio, antes da gente encerrar, e tem algumas perguntas para você aqui, Caio. Eu recebi algumas. Então, bom, tem desde coisa muito complexa aqui para ler e coisa mais legal. Caio, que tipo de música você gosta, Caio? Tem uma pergunta aqui do José Paulo Freitas. Que tipo de música você gosta, Caio? Olha, eu não sou um indivíduo fixado em nenhum estilo musical. Eu gosto de tudo aquilo que me agrada a alma. Eu não tenho nenhum preconceito de natureza musical. Me agradou a alma, aí eu vou, meu amigo, de Bach aos Beatles. Eu vou de Mozart a Rolling Stones. Eu vou de Beethoven a Joe Cocker. Eu vou de canto gregoriano a uma bela música do Caetano. Eu vou de ponta a ponta do espectro, aonde tem beleza. Por outro lado, eu não tenho nenhum compromisso com aquilo que o meu coração não acha belo, só porque foi composto por fulano, beltrano ou cicrano. De modo que o autor, quando se trata de música, é muito menos importante para mim do que o que ele produziu como conteúdo musical. Às vezes o autor, para mim, é até um cara extremamente desagradável, mas, inegavelmente, a música dele, quando eu fecho os olhos e só ouço a música e esqueço dele, a música tem um poder extraordinário de me arrebatar, de me ninar, de me elevar. Então, tem muita gente estranha compondo muita coisa boa. Sim. Então, eu prefiro ficar com as coisas boas e ter um olhar generoso para com os estranhos que as compõem. Mas eu vou de ponta a ponta. Agora, se o meu filho Davi, que está assistindo isso aqui, tivesse a palavra, ele levantasse a mão aí, ele iria dizer que eu sou um cara de rock pop dos anos 70. Com certeza absoluta. É o que eu mais gosto. É do pop dos anos 70, 60. De 67, 66 para cá, estão as minhas maiores apreciações. E eu vejo e ouço as músicas do Festival de Woodstock, todas elas pelo menos uma vez por ano, às vezes mais de uma vez por ano. Que legal. Eu tenho algumas
tenho paixões vinculadas àquilo ali. E eu e minha mulher temos algumas apreciações que são superiores a tudo. Beatles, em geral, a gente vai de A a Z, James Taylor, Joe Cocker, Michael Bolton, algumas figuras assim que estão mais nessa linha que varia entre o pop e quase um soul, é onde a gente encontra o nosso maior deleite. Mas a gente curte lá para trás, Ray Conniff, não sei o quê, tudo mais, não tem preconceito, desde que o coração fique agradado. Esse ano, cara, eu tive uma oportunidade muito legal de ver um bloco do Rio de Janeiro que toca as músicas dos Beatles, né? Em ritmos brasileiros, maracatu, samba, cara, que fantástico, cara. O bloco se chama Sargento Que Pimenta. viagem linda, né? Cara, mas é uma coisa que eu nunca imaginei que poderia dar certo, né? Achei fantástico, o bloco Sargento Pimenta. Eu assisti, né? Eu estava aqui no Rio de Janeiro, né, nessa data, e eles fizeram um show assim, tipo, 200 mil pessoas no aterro do Flamengo. Eu não imaginava que era assim. Sargento Pimenta eu conheço. Você conhece? Conheço. Cara, é fantástico, cara. Eu nunca tinha visto, assim, já gosto dos Beatles, né? Não sou um fã de carteirinha, até porque não pegou muito a minha época, né? Mas me tornei mais fã, né? Porque assisti o bloco e achei fantástico a ideia dos ritmos brasileiros incorporados, né? Nas músicas dos Beatles, assim, para mim foi uma das coisas mais fantásticas que eu já ouvi. Gostei muito. O que é legal aqui na minha casa é que passou de mim para os meus filhos e da minha mulher para os filhos dela, que são nossos. Uhum. Então, todos os nossos filhos, com exceção de uma filha que não tem nenhuma apreciação pelos Beatles, todos os filhos que ela criou, que eu criei, que criamos juntos depois, são apaixonados pelos Beatles. E os nossos netos também. Então, eu acho que vai pervadindo gerações esse Sim. carinho pelos Beatles. E aqui em casa, qualquer evento da família, todo sábado, alguma coisa, sempre tem alguém pedindo para tocarem alguma música dos Beatles para o vovô, para mim. Toca uma música para o vovô, toca uma música para o vovô, toca uma música para o papai. Aí pá, entra algum Beatle na jogada. Sim, e você tem filho musical, né? O Davi é muito musical, a Helena é muito musical também, então uma galera ligada. Ciro também, né? Ciro canta música. Sim, verdade. Ciro também não. Os outros são musicais. O Ciro vive de música. No Teatro Municipal já há 22 anos. Eu passei por ele esses dias na rua e tá fortão, o Ciro, né? Tá malhando. Ele tá poderoso. Sim. Outra perguntinha aqui, Caio, que fizeram. Hoje, Caio, a gente está com uma safra de políticos muito difícil de se confiar. E a gente sabe que em algum momento você conheceu grande parte deles. Você conheceu bons políticos, Caio? Nesse período que você conheceu boa gente boa de Deus, nesse meio, mesmo não sendo crente, não fazendo parte dessa chapa dos evangélicos, mas gente boa? Bom, gente boa sem ser evangélica, eu conheci muitos. Sim. Muitos. Agora, gente boa no meio evangélico, sendo evangélico, eu conheci poucos. Poucos. Alguns, conheço alguns, poucos. E, agora, os meus grandes amigos do mundo político não são evangélicos. Eu tenho alguns amigos evangélicos com quem eu tomo um café, converso, porque eu tenho imenso apreço, carinho, são pessoas do bem mesmo. São poucos. A grande maioria são canalhas, calhordas, mentirosos, perversos, hipócritas, traidores,
adúlteros e promíscuos. Você não pode acreditar numa única palavra deles, porque eles vão quebrá-la de acordo com o primeiro interesse diferente que apareça. Então, a maioria, sim. Mas tem alguns bons, poucos e bons. Meu grande ambiente de amizade política é fora do ambiente da bancada evangélica ou da frente evangélica. Tem gente na frente evangélica que são meus amigos e que eu entendo a circunstância da presença deles lá, e também vejo que eles são tidos como ovelhas negras naquele grupo, porque eles nunca estão totalmente integrados. Agora, a maioria mesmo, quando são cristãos, não estão envolvidos com essa bancada. E aí são meus grandes amigos, vêm aqui, almoçam, jantam, oram. E também tem alguns que não são nada, são ateus, ou agnósticos, mas que têm muito prazer no que eles chamam de minha luz. São pessoas que me procuram dizendo: eu tenho muito prazer na tua luz. Você me permite ter um encontro semanal com você, ou quinzenal com você, só para eu te falar das minhas dúvidas e ouvir os teus pensamentos e perceber a tua luz? Isso é uma pergunta recorrente. Eu não sei nem se eles estão combinando entre eles lá no Congresso. Mas essa coisa de procurar a minha luz, tem muita gente que vem, gente impensável, cujos nomes eu não vou mencionar, até porque eu não estou com nenhuma vontade de receber apedrejamento hoje de manhã, porque os crentes estão tão doidos, cara. Sim. Que o sujeito que seja do partido diferente, que tem uma suposta ideologia diferente, e que vem até a minha casa porque gosta e quer orar comigo, quer meu conselho, quer minha opinião, e frequentemente isso evolui para eles quererem saber sobre o Evangelho. E depois de 2, 3, 4 meses, eles não saem mais daqui sem dizer: e a nossa oração? E eu botar a mão sobre eles e orar, mesmo tudo isso que no passado os crentes diriam: que bênção que isso está acontecendo hoje, eles não querem nem saber. Eles jogam pedra em você por você estar evangelizando o inimigo. Ou seja, essa é uma geração de Jonas. Só tem Jonas nessa geração, querendo destruir Nínive e com ódio de Deus, porque Deus tem misericórdia do inimigo deles. Sim. Eles ficam com raiva. Como eles não podem dizer a Deus que eles estão com raiva de Deus, por Deus amar também o inimigo deles, eles ficam com raiva de quem manifesta isso publicamente, como é o meu caso. Aí eles odeiam. Sim. E eu não estou nem aí, não é, meu irmão? Eu não estou nem aí. Eu ouço todo dia Jesus dizendo: bem-aventurado, meu filho amado, querido, vai firme, porque assim eles perseguiram aos profetas que viveram antes de você. Você está na melhor companhia histórica possível. Siga em frente, fiel ao Evangelho, fiel ao meu caráter. E é isso que eu faço, e não tem poder na terra para me fazer mudar de opinião e nem me dissuadir, e muito menos retroagir. A gente sabe disso, né? Você apoiou todo mundo que você apoiou e ponto final. Não teve meia palavra até hoje em relação à política, e quem você gosta, e que você não gosta, você não fala. Eu acho que isso é importante, Caio. Manter essa integridade, né? As pessoas conhecem essa integridade de apoiar quem você apoia e não apoiar, e não falar de quem você não gosta, e ponto final. Eu acho que tem horas que eu não apoio nem mesmo quem eu gosto. Sim. Quando eu sinto que a consciência
dos irmãos está no nível de fragilidade esperançosa. O que é isso? É quando eu sei que os irmãos estão frágeis, mas eles também estão se decepcionando profundamente com os engajamentos anteriores que tiveram, e eles estão precisando que eu não fale no assunto, para eu conversar com eles exclusivamente sobre o Evangelho, porque eu não vim ao mundo para fazer nenhuma apologia política, eu não tenho nenhuma ideologia plantada dentro de mim, a única ideologia é o Evangelho de Jesus. Então, eu separo os temas para poder ver se eu alcanço alguns. Na realidade, eu vou me fazendo de tudo para com todos para ver se eu alcanço alguns, para a consciência desse Evangelho maravilhoso da graça de Deus. Sim. Caio, a gente vai se aproximando do finalzinho aqui da nossa conversa. É um prazer e um amor enorme, né? Sei que eu já acompanho há 18 anos, então já é um caminho que eu já fiz. Eu sempre pensei em comunidade, igreja, a partir daquilo que eu vejo você falando e as coisas que eu aprendi. Então, distantes, mas muito próximos, porque creio que esse evangelho nos faz um. A gente tem esse tanto de inadequados aqui ouvindo a gente, e tantos outros que vão nos ouvir após isso, após talvez o YouTube, ou a gente colocar no Facebook. Eu queria que você deixasse uma mensagem, Caio, uma oração, uma mensagem desse jeito que você faz, tão bonito e poderoso, porque essa palavra é poder de Deus, né? Eu queria que você você falasse um pouco para esses inadequados, esse pessoal que se perdeu no processo, que se entristeceu, que o coração foi quebrado, que foram esmagados, que ficaram tristes. Qual é a mensagem, Caio, de Deus para esse povo nessa manhã, né? Nessa terça-feira? Qual é a mensagem de Deus? No meu coração rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçais as vossas vidas, as vossas mentes, os vossos corpos, os vossos seres, os vossos processos históricos, as vossas concreções, as vossas encarnações humanas, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a única expressão de racionalidade possível quando você diz que Deus é Deus e que você crê nele. Essa é a resposta. E que se manifesteis inadequados a este século. Que sejais inadequados a este século. Que não vos conformeis com este século. Antes, renovai-vos, ainda que essa renovação seja interpretada como uma inadequação, renovai-vos, transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para convosco. Então, ser inadequado ao mundo foi o que Jesus disse que nós deveríamos ser. Quando ele disse que iria se cumprir em nós, odiaram-me sem motivo, como o tinham odiado. Ele disse, se vocês me amarem, se vocês me obedecerem, se vocês praticarem o meu mandamento, que é amor e acolhimento, o mundo vos odiará como odiou a mim, mas que eles odeiem vocês sem motivo. Não deem motivo. Não ofereçam o mal como justificativa. Ao contrário, se vocês forem perseguidos, que seja pela prática do bem, que seja porque o mundo não suporta a compaixão de vocês, a misericórdia de vocês, a inclusividade de vocês, a tolerância bondosa de vocês,
o amor proativo, corajoso de vocês, que sejam por essas razões que eles venham a odiar vocês pela prática do bem, por vocês serem aprendizes eternos, humildes de espírito, por vocês serem os solidários perenes, derramando as lágrimas da compaixão empática, por vocês serem os mansos, que não vencem o mal com o mal, mas vencem o mal com o bem, por vocês serem os filhos de Deus, os pontífices humanos, construindo pontes relacionais na direção do próximo, para serem chamados de filhos de Deus, por vocês serem limpos de coração, por não entrarem na paranoia maquiavélica da construção de tramas contra o outro, imaginando a vida inteira como um trama de outros contra vocês, que vocês cresçam nessa disposição de terem mais fome e sede de justiça para o próximo do que qualquer fome e sede de justiça para vocês mesmos. Se vocês forem assim, então vocês serão inevitavelmente perseguidos. O mundo, e quando eu digo mundo, não é o mundo irreligioso, é o mundo, inclusive o mundo religioso, que dos mundos é o mais mundano de todos, porque se mundaniza em extrema perversidade praticada em nome de Jesus. Então Jesus diz, esses mundos todos, esses antagonismos, e quando Jesus falou isso, sereis perseguidos, o horizonte imediato dele era fariseu, saduceu, sinédrio, toda a infraestrutura religiosa de Israel. Ele não estava pensando nos romanos, nem nos bretões, nem nos bárbaros, nem nos celtas, nem nos de Cirene na África, nem nos etíopes dos dias dele. Ele estava pensando no ambiente imediato dos discípulos. Vocês serão perseguidos, e naquele caso, a maior parte da perseguição era religiosa contra eles. Levantai as vossas cabeças, exultai, porque se a inadequação de vocês for uma adequação ao Evangelho, interpretada pelo mundo como inadequação aos padrões mundanos, bem-aventurados sois, porque assim também aconteceu com os profetas que viveram antes de vós. Então esse é o meu desejo, essa é a minha palavra para você e para todo mundo que queira seguir o Evangelho, todo mundo que quiser viver justa e piedosamente, segundo o Evangelho de Jesus, será perseguido. Essa é uma profecia inapelável. Jesus disse, quando todos vos louvarem, quando todos vos admirarem, especialmente as autoridades constituídas, é porque vocês estão cumprindo o papel do falso profeta. Esses é que foram aplaudidos pelas bestas políticas e religiosas do mundo inteiro. Mas se vocês andarem conforme eu ando, se me perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. Ao mesmo tempo que ele diz, aqueles que me amaram a mim, sendo eu quem eu sou e como eu sou, esses também amarão a vós outros. Então, eu estou no mundo sabendo que o Evangelho é uma espada que divide a humanidade, não em religiões, mas em naturezas. É por isso que Jesus não nos deixa separar o joio do trigo, porque não é uma separação óbvia, visualizável. O Evangelho mete a espada dele nos segredos do coração dos homens, aonde não dá para você distinguir pela via da sociologia, nem da religião, e nem dos estandartes ou dos modos que as pessoas eventualmente apresentam ao caminharem pela terra. Que Deus abençoe vocês, meu querido. É Obrigado. O meu desejo de todo o coração. E a tudo que vocês fazem. Eu creio que o Marcelo Cunha vai pedir autorização para
gravar, fazer download disso aí para não perder daqui a 24 horas, fazer download e disponibilizar para todo mundo, para você também, Acho no ótimo. YouTube, no Facebook e tudo mais, tá bom? Acho ótimo. Marcelo, tem todo o nosso aval. É um homem das mídias aí do Caio, né? Eu tive com ele na última vez que eu fui ver o senhor lá em Nova Iguaçu, tive com ele. Marcelo, o que é nosso é seu. Caio, muito obrigado porque você sempre muito ocupado por tanta coisa, cansado de tantas outras. O Davi me falou que você não teve uma noite tão boa, mas esteve aqui conosco esse tempo. Foi mais do que um prazer novamente te ouvir. Eu queria também, como um dos responsáveis pelos Inadequados, agradecer ao Senhor pela tua vida. Algumas pessoas têm uma visão, às vezes, distorcida dos Inadequados, como se a gente fosse um movimento político. Nós somos um movimento pastoral, mas inevitavelmente acolhemos pessoas que sofreram dores nesse campo, nessa área, depois de um período horrível, que o Caio falou, e realmente não tem como não protestar contra a condição que nós estamos hoje, como gente de Deus, que pensa para além de 1 metro à frente, né? E aí não tem a ver com a nossa posição política, tem a ver com a nossa condição de discípulo de Jesus. Protestar contra esse mal tem a ver com a nossa condição de discípulo. Quando escolhemos servir a Jesus, nós escolhemos entregar inteiro a nossa vida. E quando entrega integralmente, a gente precisa também protestar algumas condições que mantêm pessoas amarradas, esmagadas, condições que fazem com que cada vez mais aumente os abismos sociais, as misérias. Então, não podemos deixar de falar. Obviamente que a gente sabe que isso aqui, o Inadequados, é um ambiente de cuidado, é um ambiente pastoral. Mas precisamos sim levantar a nossa voz. E hoje completa-se 56 anos do golpe militar, um período que foi horrível para o país, para a economia do país, foi horrível para a liberdade das pessoas, foi horrível para o Evangelho. O Caio relatou aqui situações em que viu pastores entregando membros para o DOI-CODE, e a gente tem esses relatos na Comissão da Verdade, que é um site muito interessante. Foi horrível para a minha vida, para a minha família. Sim. Meu pai foi levado a um inquérito militar. Sim. O golpe militar entrou na minha casa. Sim. Entrou na minha casa feio. Mas, olha, graças a Deus estamos aqui. E o Evangelho está vivo no nosso coração e na nossa boca. Foi um prato cheio, né, para tanta maldade. E para hoje um homem se levantar e seus seguidores invocarem AI-5 e por aí vai. É deplorável. Então, nós não podemos, como seres conscientes da vida, do que é humanidade, não protestar nesse dia exclusivamente. 56 anos. Não podemos, né? A gente não pode se calar. Então, também podemos hoje falar, estamos hoje numa live em que poderíamos ter falado de tantas outras coisas, mas dentro de um regime que interpreta o ser humano como uma posse, um regime de hegemonia, de domínio de gente, de corpos, a gente não poderia estar falando isso hoje. Então, a gente precisa pensar nesse dia e relembrar o tanto de dor que esse tipo de conduta totalitária, desumana, fez com tanto de gente. Então, Caio, também aqui agradeço a Jesus por você, por ter sido essa força para mim, né, em períodos, né, também assim como você, vindo da igreja presbiteriana, a história é essa daí. Então, você tem sido um manancial, fonte de água viva também para gente que tem sofrido tantas dores. Então, agradeço a Jesus por você, pela sua disposição. Beijo para a Adriana, essa família linda. A Helena não está aí com vocês, tá aqui com a gente? Não, a Helena está de quarentena. Está de quarentena também. A Helena está de quarentena porque ela é jovem, ela entra, ela sai. Claro que ela está sendo responsável na quarentena dela.
Mas ela leva o cachorrinho para dar uma volta no quarteirão. E aqui em casa a quarentena é absoluta. Quem tá fora não entra, quem tá dentro não sai. É isso aí. Beijo para todo mundo, Caio. Muito obrigado por ter se disponibilizado. Obrigado, Caio. Deus abençoe. Fica com Deus. Até a próxima, meu querido. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. Tchau, querida. Tchau, tchau.